Estamos começando mais um dia com super consciência para você. Hoje o nosso tema vai ser amizade. Então, um bom dia para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia, Jaci. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Quem quiser nos assistir também pela live, Cláudia Queiroz, jornalista no Facebook, fique à vontade, aí você consegue ver a gente, interagir. Eu tô assim, sempre dando um bom dia para todo mundo, aqui também vendo quem está nos acompanhando. Isso é muito bacana, ter esse retorno que a gente tem tido de um programa inédito, de trazer boas notícias pro rádio e começar o dia falando de amizade é gostoso, né? É bom ter amizade todos os dias e é bom ser amigo. Exatamente, a amizade faz a vida ficar um pouco mais leve, faz a gente se descobrir, faz a gente se reconhecer ao longo da vida com alguém cúmplice da nossa história. Faz com que a gente tenha, eu tenho algumas amigas que são meu hardware, coisa que eu esqueço, elas lembram. E isso é muito legal, porque às vezes ela fala assim, Cláudia já fez isso, Cláudia já aconteceu isso. Aí ficou, opa, não é verdade? Então, assim, a amizade é alguém que compartilha a vida com a gente de um jeito seguro, com confiança, com estabilidade, mesmo que distante. Estamos vivendo um período de isolamento social, nos cabe as nossas redes sociais, os telefones, pouca interação, né? A gente tem a interação muito mais digital do que qualquer outra coisa, porém o coração continua batendo pertinho, né? As amizades são relacionamentos para lá de especiais, né? A amizade é, na verdade, uma estratégia da natureza para que a gente possa viver aqui fora com um pouco mais de saúde mental, além da área da família. Isso é muito importante. E quando eu falei que eu preciso ser amigo, é um pensamento muito importante, que nós temos muito mais para dar para o mundo do que esperar receber. Então, antes de eu querer ter um amigo, eu preciso ser um amigo. Então, essa é uma via de mão dupla, que tem que haver essa reciprocidade. Isso é muito importante. Falando nisso, tem um aqui teu muito especial na nossa live, o Olinto Simões, que é o Oi, nosso Olinto. queridão. Então, a amizade é encontrar no outro uma possibilidade, uma vontade de estar junto para o que deve é exercitar confiança sobre aquilo que a gente sente sobre nós, sobre o que o outro sente sobre nós, vontade de compartilhar uma história, que vai da comédia para o drama muito fácil e sem muito roteiro na vida. Então, essa relação de troca é muito positiva dentro da gente quando a gente tem alguém que acompanha a vida junto com a gente. É um processo de transformação, não exige muitas obrigações, não tem DR de amigo, você tem alguém que está compartilhando uma vida, uma história, uma outra posição, muitas vezes outro tipo de interpretação dos fatos, diferenças de visões, mas que nos ajudam a crescer. Até tem DR, mas não tem a carga emocional que um relacionamento de amor traz. O amor fraternal é diferente do amor de casal, né? Quer dizer, então, esses problemas que acontecem, e é bom que aconteça, porque são duas estruturas mentais diferentes. Então, é outra estratégia da natureza que a gente possa aprender cada vez mais e crescer, sem aquela carga de cobrança emocional como uma relação de casal. Então a amizade ela exige transformação contínua e ela vai acompanhando a gente em várias fases da vida. Independente da nossa distância, ela vai fazendo vínculos, ela resiste ao tempo, ela resiste à nossa rotina tumultuada e às vezes a gente não conseguir encaixar do dia um momento para mandar uma mensagem ou para fazer uma ligação, porque parece dar pra gente uma sensação de que a gente sempre esteve com essas pessoas a vida toda porque o coração ficou próximo. É um vínculo de afeto fora da esfera da família. Muitas pessoas falam, não, eu sou amigo da minha filha, sou amigo do meu filho. Mentira, você é pai, você é mãe. Não existe. Claro que as relações de respeito, elas são paralelas, porém, pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. E o amigo é aquele que ajuda a arrancar você de casa e cortar o teu cordão umbilical. Porque nós precisamos sair para o mundo e é ali que nós vamos encontrar um ou outro, na reciprocidade, a segurança suficiente para estar lá fora. E isso sempre foi assim, é uma característica humana, plenamente humana, buscar relacionamentos que magicamente a gente encontra lá fora. Quando o Jacir fala da gente não ser amigo de filho, na verdade a gente confunde pela questão da intimidade. Quando você tem um amigo, você tem essa relação de confiança e intimidade que a gente também tem com o filho. Mas como a gente às vezes não tem muito conhecimento sobre aquilo que a gente sente, das emoções, a gente acaba se colocando no papel de amigo e realmente a gente tem que educar filho. Mas a gente não deixa de ser um grande amigo na vida de um filho.
não é desvirtuar. Você não vai ser o melhor amigo do seu filho porque você não vai ser cúmplice das outras coisas, às vezes erradas, que um filho faz para poder aprender na vida aquilo que é certo. É mais no sentido porque tem pai e mãe que começam a se vestir como a filha, andar com a turma de amigas da filha. E, aliás, eu acabei de falar que é o rompimento de um cordão da casa, o teu papel de mãe, a tua função materna, e de pai, função paterna e função casal, elas têm que estar preservadas. Então, esse distanciamento é fundamental na construção emocional de um jovem. Então, você é mãe, sim, claro que a gente pode se divertir, sair no cinema, brincar, porém, amizade é amizade lá fora. Isso é muito importante para o coração do próprio jovem, porque ali, inclusive, ele pode significar e ressignificar conflitos que ele tem na própria casa. O amigo serve para isso, para olhar para dentro de casa junto com você e ajudar nesse processo. Então, as amizades, elas são muitas vezes construídas por pessoas que têm interesses afins. E por isso, eles acabam compartilhando muitas coisas, muitos segredos, muitas lágrimas, muitas alegrias, muita diversão, muito sofrimento, porque eles acabam passando em paralelo situações muito próximas e com isso um acaba ajudando o outro a crescer. Essa é a parte mais positiva da relação para a vida de um jovem, para a vida de uma criança, porque isso vai estabelecendo vínculos da história deles e eles não vão se sentindo sozinhos. É uma oportunidade gigante que a gente possa olhar para o amigo e reconhecer a si mesmo. Isto é, essa doação de amizade, e veja que nós estamos, por enquanto, falando de amigos verdadeiros, amigo no sentido próprio da palavra. Porque sempre existe um vínculo de interesse. Esse interesse não precisa ser um interesse ruim, é um interesse bom, um interesse na convivência. Porém, outros interesses podem estar envolvidos e ainda assim não serem ruins. Esse interesse que tem na vida, muitas vezes nós nem controlamos, são nossas carências e nossa complementaridade fora da gente mesmo. Lá na frente eu vou contar sobre os 3 tipos de amizade que Platão determinou. Pois é. Então, tá então bom. Ele fez um estudo e identificou 3 tipos, mas isso é lá na frente. Por enquanto a gente fala assim que quando a gente tem um amigo, nosso problema foge temporariamente, porque naquele momento em que a gente está com um amigo, a gente consegue dar uma respirada, abre o peito, consegue se sentir um pouco mais livre por não ter essa relação de julgamento, que essa relação é muito gratuita, ela é muito gratificante, até no sentido da graça de ter alguém para ser um irmão de convivência. Como todo padrão de relação, a amizade também é uma construção ao longo do tempo. Tem aquela história que para você saber se é amigo de verdade, você tem que comer junto um pote de sal, alguma coisa assim, né? É o significado do tempo que leva para o reconhecimento. Porque existem fatores que fazem a gente ter uma intimidade, isto é, uma afinidade, uma aparente afinidade maior com alguém e não com outro. Você já pensou como é curioso, por que nós estudamos numa escola, numa sala tão cheia de gente, às vezes 30, 40, 50 alunos, e a gente só faz amizade com um pequeno grupo? Esse padrão de agrupamento é a nossa capacidade mental de absorver aquelas relações. E a gente vê depois de adulto que tem pessoas que estudaram com a gente tão carinhosas e queridas quanto, e nós não tivemos uma afinidade. E que a gente nem lembra da pessoa. É o nosso cérebro que escolhe os grupos e vai montando essa construção ao longo da vida. E muitas vezes nós não escolhemos racionalmente, é o nosso coração que escolhe. Olha só que bonitinho, porque a amizade ela exige doação, ela exige entrega, ela exige memórias, ela exige uma série de coisas. Lembra quando eu estava falando sobre as amizades que são hardware? Exatamente isso. A amizade ela é construída com base em memórias afetivas, por isso que se escolhe com o coração. E por isso que as memórias de infância são tão importantes, as amizades de infância são tão importantes. E por isso que eu digo também, claro que um irmão, uma irmãzinha, ela é importante para brincar, mas aquele amigo de fora é aquela noção que existe um mundo lá fora, existe uma aventura incrível para ser vivida no quintal de casa. E olha que legal, quanta coisa para descobrir. E brincar nada mais é do que aprender a viver o mundo adulto. É um experimento que a criança faz, que o jovem faz, e poder partilhar isso com um amigo é fantástico. Quando chega na adolescência, esse mundo começa a ficar cada vez maior, as uniões começam a ficar cada vez mais fortes. Mas, repito, a gente acaba filtrando, de certa maneira, ficando com poucos amigos. Porque a gente tem uma necessidade de se sentir também apoiado.
Então não tem como a gente abrir a vida com essa intimidade para muita gente, mas a gente tem como interagir e conviver com bastante gente que tem interesses comuns, que tem um processo de desenvolvimento muito próximo, porque a amizade construindo ao longo do tempo, ela é como se fosse um grande trunfo para a existência humana. A gente não nasceu para ser sozinho, a gente é ser relacional. Por isso que eu acho que essa fase de isolamento social, ela é um pouco triste no sentido de fazer com que todo mundo isolado na sua casa tenha menos interação, menos cheiro, menos toque, menos calor, menos abraço. Eu sinto falta disso. Eu preciso corrigir um pouco o que eu falei, que nós temos poucos amigos. Amigos, aqueles amigos de coração, aqueles amigos de fato de uma vivência de todo dia que nós tínhamos antes, eu digo tínhamos antes porque tínhamos mais tempo para isso, eles são poucos de fato, mas nós temos muitos amigos. Porém, o crescimento, o mundo complexo, acelerado, os interesses, não interesses enfim, mas as profissões, às vezes separam muitas pessoas, mas o coração, a amizade permanece. Então aquela amizade íntima muitas vezes não se torna íntima, e eu fico muito chateado quando eu lembro de um amigo meu de infância que eu conheci quando ele tinha 4 anos, eu tinha 5 anos. Um dia lá atrás, na adolescência, ele falou: não, um dia a gente se separa, no sentido assim, com o crescimento, com o adulto, e a gente vai acabar esquecendo totalmente um do outro. Aquilo me chocou naquele dia. Quebrou seu coração. Quebrou meu coração. Mas é verdade, aquilo me chocou naquele dia. Mas esse amigo querido continua amigo até hoje. Então a emoção, a sensação é verdade. Eu não sei quanto a ele, o que ele pensa de mim hoje, né? Porque eu de fato nunca mais vi. Mas as lembranças que você traz no teu coração, elas são eternas. O que você viveu, o que você experienciou, o que aconteceu, os problemas, as encrencas, as dificuldades, as aventuras, tudo isso fica uma memória que você lembra hoje. E é hoje que traz essa amizade verdadeira. Então hoje você faz amizades novas, e como eu falei, nesse mundo complexo que é difícil manter, não a amizade, mas a convivência. E uma grande sacada da internet, das mídias sociais, foi isso. Eu vejo amigos meus que estão morando fora do Brasil, que estão morando em outros estados, e a gente voltou a conversar. Mas aquele calor da amizade permanece, sabe por quê? Porque a emoção é atemporal. Porque é memória afetiva. A memória afetiva é atemporal. A gente vai falar disso mais tarde, assim, da importância das redes sociais para manter a amizade também. Então, quando a gente fala dessas faces finitas de amizade ou das relações ou do tempo, se elas vão durar a vida toda ou se elas são que nem bolha de sabão, assim, que elas têm um período, tem amigos que a gente conversa determinado tipo de assunto. Eu tenho amigas muito especiais que têm um tipo de assunto que eu quero falar com a Suzana, outra com a Luísa, outra a Lúcia. Muitas das coisas que eu aprontei ou que eu descobri na vida foram com elas, que são amigas há muito tempo. Lúcia e Luísa desde os 10 anos de idade. Antes disso eu não lembro de tantas coisas, até porque eu sempre tive 2 irmãs. Então a convivência com irmãs em casa faz com que a gente treine essa relação de amizade, de uma ajudar a outra, de uma segurar as pontas da outra, da gente se entender só de olhar. Quer dizer, tem coisa mais íntima que você olhar para alguém e a pessoa te reconhecer e entender o que você está sentindo e pensando, e que você não precisa nem verbalizar. É disso que eu estou falando quando eu sinto falta da presença física durante esse período de quarentena que a gente está em casa. Então, quando acabar tudo isso, segura, peão, que o robô tá por aí encontrando todo mundo. A gente vai ter que se encontrar, né? Ela cansou do marido em casa já, então. Não é, a gente tem que dar uma arejada, oxigenada, assim, né? A gente tem que trazer novidades. Eu, como uma pessoa de comunicação e como signo de comunicação, que Libra também é, eu preciso fazer ponte. Eu tenho que estar sempre ligando alguma coisa a outra. Eu tenho que estar sempre me sentindo participando de algo. Eu sou o ser mais relacional da face da Terra em termos astrológicos, em termos profissionais. Então, pessoas, para mim, sempre tem troca. Hoje eu estava conversando com uma funcionária nossa que trabalha em casa, que está com a filhinha, ela contando que quando a filha dela era mais nova, ela fingia que ia para a escola e ia dormir na casa da amiga. Então, assim, a amizade de adolescência, dessa fase de juventude, ela traz muitas histórias. Então, que nem a Vanessa, que é filha da Salete, que contou pra mim agora no café da manhã, ela disse assim, a amiga da minha filha, a gente nem imaginava aquilo que está acontecendo. E aí me veio Lúcia, Luísa, quantas vezes eu dormi na casa da Luísa para estudar para uma prova, a gente não estudava para a prova, eram 4 da manhã, ela queria acordar e eu queria dormir, e era sempre uma confusão, ela filha única, a própria Lúcia,
que não era filha única, mas como única menina também na família, também ela era como uma irmã naquela fase de descobertas. E hoje, em especial, a gente vai ter um entrevistado que é da minha época de meninice, da minha época de 8ª série, de 30 anos atrás, e que ele é o presidente de um grupo da nossa 8ª série, hoje considerado o 9º fundamental, e ele consegue reunir todas as pessoas, ou grande parte daquele grupo de jovens daquela época, em grupos de redes sociais e encontros mensais há 30 anos. Isso é muito legal. E é um encontro que também é baseado com regras. Quem não participa do grupo do WhatsApp e não responde e não interage, está fora, é expulso. Então, nas relações sociais, à base de tempo, de amizade, de vínculo e de convivência, não existe nem sobrenome. Amizade, existe um certo esforço para essa convivência, porque as pessoas são diferentes. Mesmo que sejam só colegas, ou sejam amigos, ou amigos mais profundos, todos os casos, como as pessoas são diferentes, exige um certo esforço. E esse esforço entra num tópico chamado dedicação. Aquilo que eu falei no começo, eu preciso me dedicar ao outro, preciso me dedicar àquela amizade, porque senão começa a haver uma simetria naquela relação. E essa simetria faz com que a gente não reconheça, e você começa a olhar para o teu amigo, aquele que parecia tão amigo, e parece ser não tão amigo mais. Algumas coisas Só que, por isso que nesse momento é importante você que está ouvindo entender que às vezes essa não busca não é por falta da amizade, mas pelos excessos das necessidades do outro lado, profissionais, familiares. Hoje está muito complicado, e agora a quarentena. Se a gente não tiver essas cobranças, fica também muito mais fácil. Aristóteles, ele dividiu, então, 3 tipos de amizade. Ele falou de quem tem projetos em comum, tem amizades por utilidade, né, que são essas de quem tem projetos em comum, tem amizade baseada no prazer, que ela vai durar enquanto tiver aquela satisfação de se divertir, de estar junto, e tem a amizade de amor, que é muito mais a que a gente conhece ou a que a gente reconhece, que é aquela que atravessa o tempo e que a gente, independente da distância, do tempo, sobrevive na nossa memória afetiva e nos vínculos que a gente constrói pela vida toda. Então, aquilo que eu estava falando, tem umas que parecem bolha de sabão e que de repente você pensa assim, nossa, da onde? Por que será que fulano sumiu? E tem aquelas outras pessoas, como ele comentou, de um amigo de 4, 5 anos, que quebrou o coração dele pensando assim, um dia a gente não vai se encontrar e a nossa vida vai se distanciar, porém, eu tenho certeza que se você ligar para ele, ele vai te atender e que vocês vão se encontrar e que vocês vão ter muitos assuntos para tratar, né? Com certeza, isso já aconteceu. Já aconteceu, que mostra que mesmo aquelas amizades bolhas que de repente vêm e desaparecem, eu vou insistir, muitas vezes não é por uma sincronia, muitas vezes é porque simplesmente o mundo levou cada um para um lado. Isso é muito importante, porque é uma função mental. O nosso coração, o nosso cérebro está preparado para fazer amizades. E se você tem dificuldade em fazer amizades ou manter amizades, peça ajuda. Ajuda. E aí entra agora a superconsciência. Nós temos consciência de que eu tenho dificuldade de diálogo, dificuldade de relacionamento, dificuldade de intenção. Claro que eu mesmo com os meus amigos, eu precisei mudar muitas vezes na minha vida por caminhos diferentes, mas isso não é sempre. Bom, eu estou sendo chamada agora para o nosso intervalo, o nosso cronômetro ali deu uma parada nos 20 segundos, eu vou chamar o intervalo rapidinho, no próximo bloco eu trago o nosso entrevistado que vai falar qual é a mágica que ele faz para reunir tanta gente há 30 anos. Você está ouvindo? Então, agora é para a conversa do intervalo. Minuto. Eu vou aproveitar então agora para dar um bom dia para o Olinto Simões, para a Ju Bolt, para o Gustavo Taniguchi, meu amigo, né, de 30 anos. A Renata Mussi também, beijo, Rê. William Fleming também, minha 8ª série tá aqui, peso, que legal. Jader Pazinato, Fernando Carvalho, que está sempre com a gente, Roseli Leger, Sérgio Iacovoni, meu amigo publicitário, Fabrício Gava, também amigo de 8ª série. Nossa, que legal. Eu coloquei no grupo da turma ontem que ia ter um programa especial sobre isso. A Eliane, Fátima, o Zeno Prado, a Renata Mussi está dizendo aqui, tá falando com o William, olha só, eles estão conversando aqui em paralelo. Gustavo Taniguchi também está dizendo como é muito legal a gente estar voltando no recreio. Isso é verdade. Carlos Coelho. Quem mais aqui? Tem bastante gente. Adriano Rodrigues. Otávio Gomide. Tô desconfiada que também é daquela época ali, viu? José Eduardo Martelli. Olha só. Martelli. Dedé. Olá, Martelli. Tudo bem? Tudo bem?
Muito legal, ó. Que mundo pequeno. O pessoal tá se reconhecendo aqui na live e muita gente interagindo, só que eu não consigo ler tudo aqui. Olha só, você veja. O Gava trabalha com sorvetes de altíssima qualidade, tá lá em Santa Catarina. O William Fleming, ele tem um trabalho com cervejas artesanais e trabalha com linha de vinhos e coisas para gourmet. A Renata estava morando nos Estados Unidos e voltou há pouco tempo. Deixa eu ver quem mais que eu falei. O Taniguchi é engenheiro. Quer dizer, muita gente legal que a gente acaba só sabendo assim por cima, mas Consciência. que eu tenho que voltar para o programa. Estamos de volta com mais um Super Consciência. Agora na linha nós temos o Zé. Não importa o sobrenome, o Zé é amigo de 8ª série de 30 anos atrás e que mantém um grupo reunido e unido com uma mágica de um carisma particular, e ele guarda muitas histórias, muitos segredos, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre essa relação que passou por todas as fases da nossa vida, da nossa infância até a vida adulta, sempre rodeada de carinho e de respeito que acaba acontecendo no coração de todos nós. Parece que a gente continua tendo muitos assuntos em comum. Bom dia, Zé. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo certinho. O Tana tá falando aqui que parece que a gente tá no recreio, hein? Isso, é verdade. É aquela, mesmo tempo passando, o pessoal se afastando um pouco, quando acaba se encontrando de novo, a gente parece que não tem assim, todo o tempo, toda essa distância, parece que continua na mesma época, continua com aquela mesma amizade que a gente sempre teve. Porque ela era muito franca, né? Uma amizade construída ao longo de uma história de escola, ela tende a ser exatamente isso. Eu te chamei de Zé, não falei teu sobrenome, teu nome completo, nem a profissão, nem todas as suas qualificações e tudo mais, porque a gente continua no banco da escola, onde não importa, não tem interesses. O nosso interesse é continuar brincando como se fôssemos todos crianças daquela época. É aquela velha amizade que você está lá pelo contato, pelo sentimento que você tem pela pessoa. Se não interessa o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa virou, você está lá porque você se sente bem com a pessoa. Porque é legal estar jogando bola com ela, é legal aquele tempo que vocês estão passando juntas, pela diversão que você está tendo, pelo que você criou desde que você conheceu ela ali na sala de aula, no intervalo, pela relação que você está criando com ela. Né? E qual que você acha que é o segredo para manter 30 anos, são 32 na verdade, esse grupo interagindo? Quer dizer, quem não participa, não interage no grupo do WhatsApp é expulso, dá um cartão vermelho tipo Marilze, nossa diretora que todo mundo tinha medo. Na verdade, a gente dá uma animada no grupo de todos os tempos, porque principalmente o grupo do WhatsApp é para o pessoal interagindo. Então, tem aniversário do pessoal, no mínimo mandar um parabéns, alguma coisa. Então, a brincadeira que o pessoal faz, de vez em quando tem notícia séria, tem bagunça que o pessoal vai estar fazendo. E, então, claro, tem horas que o negócio pega fogo, vai quebrar pau. Começou a discussão política, futebol, sempre vai ter um, dois que vão ficar bravos. Aconteceu já de a gente saiu do grupo porque não concordou com a opinião e saiu e não quis conversa. Aí você vai pro jeito, fora do grupo você conversa com a pessoa. Às vezes tem algum outro problema que aí os amigos vão conversando com a pessoa e acabam entendendo o que aconteceu. E você acaba depois de um tempo trazendo a pessoa de volta. Mas é aquela, nada que não pare de falar com o outro para cima. Não pode. Você vai gerenciando isso tudo e acaba trazendo esse pessoal de volta. Ficar de mal não pode. Isso, 15 minutos depois, estão bravos com o outro, já estavam sacaneando o outro de novo, já estavam brincando com o outro de novo. Então, isso que é legal. Mesmo tendo uma opinião diferente dentro do grupo, o pessoal continua conversando. A mesma ideia que a gente tinha na época do colégio. Um sacaneava o outro ali na fila do recreio e daqui a pouco estava todo mundo junto de novo ali. Exatamente, aquela história de puxar cabelo, cutucar o ombro e estar do outro lado. Quer dizer, tem um monte de coisas que eu acho que no nosso encontro virtual vai ser lembrado, né? O futebol de 30 anos atrás hoje virou churrasco, né, Zé? O pessoal tinha do futebol até futebol, em várias turmas, o pessoal, uma jogava futebol, a outra tinha o pessoal basquete, tinha o pessoal do atletismo. Então o pessoal tinha o costume de jogar futebol na casa do Renatinho. Então sempre era um ponto de encontro. Foi saindo do colégio, do churrasco, o pessoal acabou começando a se afastar um pouco. Então
então veio, vamos lá, a internet crescendo. Um dos nossos amigos, o Fabrício, viu uma vez um post de 2 outros colegas, o Fernando e o Rafael, que se encontraram numa estrada, num passeio de moto. Nós 2 estavam andando de moto sem nada programado. E quando viu isso, ele falou, olha, tem que ajudar esse pessoal. Se eles estão se encontrando na estrada, como que a gente aqui não vai conseguir se encontrar? Exatamente. E aí, depois disso, a gente então a gente conseguiu um padrão, aí já vieram 12, 13 pessoas. E aí, todo mês, a gente tentou sempre estar marcando alguma coisa. E aí veio o costume de, então essa vez vai ser na casa de alguém. Então, muitos colegas abriram a casa para a gente fazer um churrasco. Aí, no outro mês, de novo, então agora vai ser a minha casa. E aí veio o costume de a gente estar fazendo esses encontros. E nesses encontros, aí começa. Um lembra de uma história, outro puxa outra história. E aí vem todo aquele recordar de histórias, de brincadeira, das sacanagens que eu ia fazer na escola, da paixão que eu tinha por uma menina, o que acontecia dentro de sala, dos professores, até vindo dos encontros, que o pessoal lembrou da Maria, os encontros de terror que a gente tinha, que era a nossa coordenadora comportamental, que era quem dava toda a bronca naquelas áreas que nos comportavam, até do jeito que ela enrolava os gatinhos entre os pais. O fichão negativo. Acho que uns 15, 16 pessoas de encontro, os 16 adicionaram ela no negativo. Resultado, 2 ela não aceitou. Olha só, foram expulsos antes. Esses 2 ela lembrou muito bem do que ele fazia. Eu não ia convidar ela para ser minha amiga no Face porque eu já tinha medo dela, nunca fui parar na mesa dela, mas ela me fazia tremer. Aquela mulher, meu Deus do céu, eu tinha um pavor dela. Quando ela aparecia no recreio, eu já estava na porta esperando para voltar para aula, porque conversar com ela eu não conseguia, porque ela era muito brava. Eu acho que todos tinham pavor dela. Eu não queria passar, né? Aquela jaqueta preta, né, de couro. Ui, meu Deus, acho que por isso eu nunca tive uma jaqueta de couro. Mas quais histórias mais? Tem amigo nosso que diz que até hoje, quando deu uma moto igual a dela, treme de medo. Pois é, então. Eis a questão. Imagina ser amigo no Face e ter ela ali olhando, né? De olho. Não dá. Não dá. Esses tempos a gente teve um amigo que estava passando por uma dificuldade. Foi muito bonita essa manifestação de todos do grupo dessa nossa turma, que quando ele expôs uma dificuldade que ele estava enfrentando, dizendo que ele precisava de um tipo de ajuda, eu nunca vi tanta interação e comentário de todos da turma daquela época, buscando soluções e tentando ajudar esse amigo que hoje já está demonstrando que ele não respira por aparelhos, que ele superou, melhorou, cresceu, conseguiu se reestruturar, e foi muito legal como essa relação de amizade ajudou ele a evitar uma depressão ou algum problema mais grave, né, Zé? Eu esse dia eu estava na internet, preparando uma matéria de aula, e teve um post assim meio diferente dele. Isso, acho que na minha parte do grupo, quando eu vi alguma coisa, eu já estava mandando mensagem direto, tem gente que eu vi colocando mensagem pelo próprio post dele, mas normalmente o pessoal acaba tentando contato direto, manda um WhatsApp, liga, não é que a gente acaba percebendo que a pessoa não está legal. Então começa a falar direto com a pessoa, o que está acontecendo, de alguma forma, pelo tempo de amizade que a gente tem, a gente sabe que alguma coisa não está bem. Então a gente vai tentar ajudar de alguma forma, mesmo não podendo fazer, às vezes, muita coisa, 10 minutos, meia hora, que a gente consiga ficar conversando no dia. Eu acho que já vai ter um efeito muito grande para aquela pessoa que está recebendo a ligação, que está recebendo a mensagem. Exatamente. E não só esse caso desse amigo, várias outras vezes já aconteceu que, até mesmo no churrasco que a gente estava comigo, a gente sente que aquele falador, o patrocínio, está meio quieto no tempo, alguém chega lá para conversar, tem alguma coisa que está errada. Ele foi lá, conversou, daqui a pouco, ele outro, só olha de novo para trás, só vai lá outro conversar comigo. Então, a gente acaba sentindo que tem alguma coisa só no olhar para o amigo. Você acaba percebendo, acaba sentindo que o cara está amigo de muito tempo não está legal só de estar perto dele. Né? Que é essa cumplicidade que a gente constrói ao longo do tempo. Aqui na nossa live no Face, a Renata Mussi está lembrando da professora Cosmos.
Se o Gava tá mandando assim, aê, manda bem, presidente. O Fleming tá dizendo assim, Jesus, né? Que mais que vem por aí? O Tana tá falando da Marilze. Falaram aqui também da CB 400 dela roncando. Quer dizer, tá todo mundo aqui lembrando de outras histórias, as paixões platônicas. Quer dizer, a gente vai ter um encontro na quinta-feira de todo esse grupo por rede social. O Zé marcou com todo mundo, ele fez um post provocativo dizendo que a gente não pode ficar tricotando e datilografando para depois ficar guardando no passado algumas memórias que a gente tem que trazer para o nosso presente. E ele meio que convocou todo mundo, não são só os meninos, mas as meninas também, para participarem desse momento. E aí no grupo nosso do Face, aquilo ali tá um fervo. A gente, independente da nossa situação, que é um grupo específico que já tem 110 pessoas, todas as pessoas que têm condição de montar os seus grupos de tempos de escola vai se divertir se fizer algo parecido com isso. Por isso que a gente trouxe isso para o programa. É muito saudável para as relações humanas ter um momento de brincadeira ou de lembrança, que isso aí é um atestado de vida, daquilo que a gente tem como cumplicidade com os outros. Então eu lembro de muitas coisas do que está sendo falado aqui e vou lembrar de muito mais. Do mesmo jeito que a gente fala da Marilze. É verdade, quanto mais tempo vai esquecendo também, né? Então, eu tive experiências o alemão vai importantes lembrando. Que eu vou comentar depois. Exatamente. Zé, você acha que por uma amizade vale tudo? Você que é o mediador de toda essa turma, que não deixa as conversas descambarem, que não deixa os amigos ficarem de mal, que não deixa os problemas acontecerem, os atletibas terem tantos efeitos colaterais, etc e tal. Por uma amizade vale tudo? Eu acho que dentro do grupo de amigos que é verdadeiro, que é sincero, você consegue estar puxando, consegue estar fazendo valer a pena. Então, você consegue definir para o amigo que é de verdade, aquilo que realmente tem tudo certo ali, tudo correto para a vida, o que é bom para a pessoa. Né? Claro, se ela alguma coisa que ela fez que não é correta, você vai, de alguma forma, tentar ajudar essa pessoa para que ela resolva aquele problema também. Então, tudo, de uma certa forma, você acaba tendo que ajudar o amigo também. Então, eu acho que você, ajudando sempre o amigo, tendo sempre pronto para estar ouvindo, eu acho que vale tudo dessa forma. Você está sempre pronto para o seu amigo. Que é um lado... Não seja só estar mandando mensagem, está pronto para ouvir. Então, você está sempre disponível para o seu amigo, acho que é o que vale sempre na amizade. E eu acho que nesse tipo de amizade que era desinteressada de tanto tempo, a gente conseguiu se reconhecer em muitas qualidades e construções dentro da nossa personalidade, das nossas características, porque através dessa ajuda, dessa disponibilidade para o outro, a gente se reconhece enquanto pessoa, enquanto ser humano de uma outra maneira, e isso é muito positivo. Ao longo de toda a nossa existência, a maioria de nós como pais, como mães, a gente vai passando valores para os nossos filhos. Muitos dos filhos nossos estão se encontrando e a gente acaba se encontrando de novo por causa das festas e do ciclo social e das comemorações, e de repente lembra que estudou junto, que estava na escola, de repente, nossa, que legal, meus filhos estão estudando junto. Isso é muito positivo para a gente entender, às vezes, até mesmo os nossos pais, que naquela época em que a gente estava na 8ª série, muitos deles tinham a nossa idade. Verdade. E também o que está acontecendo é que, até desses nossos colegas hoje, vários estão com os filhos estudando junto. Então, o que está acontecendo é que eles estão no papel dos pais, com os filhos convivendo também. Então, isso também está sendo muito legal, porque eles estão no papel dos pais, com os filhos no papel deles na época. Então, eles conseguem hoje ver o que eles estavam passando enquanto eles fizeram. Exatamente. Você sabe que aqui na nossa rede social a gente está tendo bastante interação. A Renata Mussi lembrou das camisetas que a gente assinava. Aliás, quem tiver alguma camiseta assinada, por favor, mostra no encontro. Vai ser muito legal. O Iros está participando, o Mineiro está participando também. O Fleming está dizendo aqui que ele fez uma declaração muito bonita que eu vou ler, inclusive. Que ele fala que o amigo releva o superficial, não se esquiva na hora que precisa oferecer algum tipo de ajuda e consegue fazer a diferença na vida do outro.
Olha só que declaração de amor bonita. Então, assim, o pessoal tá participando aqui muito e tá dizendo assim, o Gava tá dizendo, a turma tá aumentando muito. Então, o pessoal tá bem ativo na nossa live por conta do post que eu coloquei ontem, porque tá todo mundo celebrando um momento de encontro de uma turma que não consegue se encontrar por conta do coronavírus. A Renata mesmo falou assim, coronavírus, vai embora, show. Eu já não aguento mais esse corona aqui no Brasil. É muito tempo pra mim aqui. Eu já estou até fazendo amizade com ele. O Jacir é do contra, mas ele já faz amizade com quem a gente não espera. Porque ele tem uma outra maneira de pensar. Vou comentar adiante. Isso não vai ficar... Já está virando amigo nosso também. Então, já é amigo deles, ó. Viu? Por isso que eu digo, você tem que estar aberto a fazer novas amizades sempre. Exatamente, mas o corona não é amigo. Show, vai, perigo, sai fora. Sai fora. Né? Agora, me conta assim, o que o pessoal pode esperar desse encontro de quinta-feira para nossa última pergunta aqui, Zé, porque vai ter muita novidade. Não é só bater papo e ficar falando aleatoriamente, vai ter um pouco de regra também para funcionar. Como a gente tem no grupo do Facebook, os mais de 110 pessoas, o grupo do WhatsApp nosso, mesmo controlando, só tem participa, tem mais de 70 pessoas. Não tem como você ter 100 pessoas falando ao mesmo tempo e todo mundo se entender. Então a gente vai tentar fazer com que o pessoal fale um pouquinho do onde está, o que está fazendo, tentar manter uma ordem para que o pessoal consiga estar se entendendo. Nem que seja por sala que estava, tem algumas surpresas que está programando o seu tempo, tem uma série de materiais da época que a gente tem das conversas de Facebook, WhatsApp, que eu tenho sempre procurado guardar tudo que a ideia está mostrando um pouquinho do que a gente tem da história da época. E algumas coisas que a gente está conversando com o pessoal hoje, que estão preparando para mostrar também do que eles estão fazendo hoje, para ao vivo está passando para o pessoal. E o pessoal está longe, então tem um colega nosso que está na Suécia, tem um colega que está na China, tem um colega na Suíça, então que vai ficar complicado no horário. Então a gente está, de alguma forma, tentando trazer esse pessoal para participar junto. E já surgiu ontem uma outra conversa também, e a gente tem um encontro lateral. E a gente programar um encontro de contabilidade para esse pessoal poder participar também, para gerar trabalho. Legal. Então, mesmo não tendo acontecido o primeiro encontro, o pessoal já está falando disso único. Então, com certeza, isso vai render e a gente vai programar outras vezes, outros encontros, para que todo esse processo o pessoal consiga participar. Exatamente. Quer dizer, a gente está tentando inspirar você que está nos ouvindo em casa e que não é da nossa turma, enfim, mas que você também se motive a encontrar maneiras de conversar com os seus amigos, porque isso faz muito bem para a saúde mental, para o nosso coração. Para isso a gente precisa encontrar um tempinho de vez em quando, que isso nos faz sentir vivo, não é verdade? Zé, eu vou agradecer sua entrevista aqui com a gente, nosso tempo aqui já está no fim, mas continuem com a gente aqui na nossa live e no programa, porque a gente vai continuar falando sobre a importância da amizade. No nosso caso, a gente tem um encontro na quinta-feira, mas a gente vai continuar falando da importância de manter amizades para a gente poder ser mais feliz, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza a gente continua inventando mais moda para estar reunindo o pessoal sempre. Tamo junto. Isso aí. Obrigado, Zé. Um abraço. Obrigado, Jacir. Abraço. Obrigado, Fábio. Então, muita coisa boa você vai ver no próximo bloco, que a gente vai falar de conceitos, de disponibilidade, de valores, da importância da gente ter um amigo perto do peito. Como dizia a música do Milton Nascimento, do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Você está ouvindo? Consciência. E esses grupos são muito importantes, né? Quer dizer, a gente tem que entender que a amizade é uma construção ao longo do tempo que só acaba quando a gente permite que acabe. Só acaba quando a gente começa a abafar os afetos. E só acaba quando a gente, ao longo do sofrimento de uma vida, vai permitindo que o mundo lá fora se torne maior e pise dentro da gente. E aí também está o papel dos amigos ajudarem. Isto é, quando aquele amigo teu precisou de ajuda, foi muito bonito ele pedir ajuda. Então por que não? Por que a gente não pode pedir ajuda quando a gente precisa? Porque está tudo muito complicado. Será que eu não posso ligar para um amigo e falar, cara, eu estou precisando de um ombro, eu estou precisando de uma fala, de uma escuta? E muitas vezes só a escuta já é suficiente. Não que a gente tenha que ter obrigação de resolver o problema dos outros. Esses outros conviveram com a gente e ainda convivem em nosso mundo.
Mas é um tempo para cada um entender isso, né? Você participou desse momento, desse amigo? Você lembra disso? Sim, eu fui uma das que incentivou. Estou aqui puxando o microfone e a gente está no intervalo. Mas eu participei, sim. Dei bastante força e eu sou, acho que, vou dizer assim, na época que eu estava na 8ª série, eu falava assim, eu sou boa nisso. E eu continuo sendo boa em ajudar a encontrar soluções. Então, eu sempre fui muito boa amiga e sou dedicada para ajudar as pessoas a viverem bem. Isso é aquela ponte que eu estava falando, que eu sempre tenho uma maneira de ajudar ou de encontrar alternativas para aliviar a dor com o ombro amigo, com carinho, com palavras doces, com algum tipo de criatividade. Né? Às vezes meio até sem tempo, às vezes eu estou fazendo isso, a Gabi está junto, eu estou mandando a mensagem, porque naquele momento em que aquele amigo estava passando por uma dificuldade, aquilo me chamou a atenção, eu procurei o Zé, eu falei, Zé, tá acontecendo isso, vamos, que é aqui que a gente vai fazer. E aí eu mandei um monte de coisas, o Zé mandou um monte de coisa e ele encontrou outras soluções e foi muito legal ter participado disso, foi muito, muito bacana. Quer dizer, a gente precisa ser disponível para amigo, porque a partir do momento em que a gente tem uma relação que é desinteressada, o nosso interesse é ver o outro bem. Consciência, chave da sabedoria, dicas então, de saúde. Isso faz o nosso coração ficar grandão. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje dedicado à amizade. Você que está nos ouvindo de casa, participe com a gente pelo WhatsApp aqui da Rádio 92589895. A gente também está fazendo uma live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, e no Instagram, 95FM Curitiba. Você pode participar, interagir, mandar mensagem. Eu estou sempre lendo, estou dando um bom dia para outras pessoas que estão aqui. A gente está também aqui com Alexandre Biali, que é amigo nosso, não da 8ª série, não dessa turma, mas que está morando no Canadá. E ele, sabendo que a gente está participando dessa live, está participando do Canadá com a gente hoje. Olha que legal. Eu nem sei que horas são no Canadá. O Francisco Hitzman também está aqui com a gente. A Juliana Penteado Pacheco, Paulo Malucelli, Claudinei Bispo, Vanessa Oliveira, está dando um bom dia aqui pra gente. Tem muito mais gente hoje. E é muito legal poder fazer uma interação. Ontem, um jornalista do Rio de Janeiro mandou uma mensagem para mim, o Etienne Arrigui. Ele está sempre com a gente aqui nas nossas lives. E ele falando assim, que legal fazer um programa e ao mesmo tempo que é de rádio, ele é uma live e que ele entra em rede social. Eu estou me divertindo muito e ele tem bastante experiência em comunicação, já participou de 4 Copas no Mundo como jornalista. Quer dizer, é muito legal a gente saber que está inovando na maneira de comunicação e também trazendo boas possibilidades de começar o dia com um pensamento positivo, com inspiração, com temas leves, que deixam a gente um pouco mais tranquilo, para não ficar pensando só em problema e assim, o que eu vou ter que enfrentar hoje, qual é o dragão do dia. Quando eu conheci a Cláudia, ela me deu um cartão. E esse cartão estava escrito assim, Cláudia Queiroz, jornalista de boas notícias. É isso? Isso. Quer dizer, tem muita coisa ruim lá fora. E um dos objetivos da gente tentar alcançar tanta gente, a gente estar aqui também, e hoje falando sobre amizade e superconsciência, é que para tentar inspirar você que está aí em casa angustiado, com pânico, com medo, com dificuldades, inspire-se aqui no que foi falado e liga para um amigo, liga para uma amiga. Tenta conversar com alguém, abre essa cabeça, abre para o mundo. O suicídio está aumentando muito no mundo exatamente porque nós não estamos sabendo pensar. Quando a gente aprende a pensar e tem coragem de fazer essas coisas, não precisa muita coragem não, porque afinal de contas está dentro do teu coração o medo, que faz parte dos processos de segurança e preservação, mas também fugir do medo, também faz parte. E amizade, formação de grupos, é uma estratégia para fugir do medo. Agora, existe um ponto que eu quero considerar aqui. Veja que eu fiquei calado o tempo todo enquanto a Cláudia falava, porque, aliás, foi um encontro de amizade dela com os amigos dela antigos. Fica difícil entrar ou me meter. Por mais que a gente queira e possa fazer amizades, essas amizades são delas, são frutos do passado que devem ser respeitados. Então, o casal tem amigos em comum, tem amigos em separado. Eu também tenho as minhas histórias pregressas, as minhas coisas, nada impede de ter um relacionamento, mas nunca vai ser com o padrão emocional que a Cláudia viveu. Então respeitar isso é muito importante. Agora, aquele casal que um tem ciúmes do amigo do outro, é muito complicado. E até amigos entre si. Então vamos lá, vamos falar desse grupo que estava conversando aqui. Você comentou um momento lá de Curitiba e Atlético, né? Uhum. Quer dizer, uns são coxa, outros são atleticanos. E brigam entre si, mas tem um padrão de amizade. Mas quando coxas e atleticanos se encontram,
São grupos de uma amizade focadas num esporte e que se matam por um primitivismo. Isto é, aquele primitivo que faz, se você não é do meu grupo, você é contra mim. Isso está errado, é por isso que eu falei que eu posso fazer amizade com o vírus. Claro que eu estou exagerando no que eu estou falando, mas quando você tem superconsciência, você consegue enxergar a amizade possível de ser construída no outro. Nós viemos a convite para essa rádio aqui, fizemos amizade com quem está aqui nos ajudando, o Will, com o próprio Paulo que está aqui, que é o diretor da rádio. Isto é uma amizade formada agora. Aliás, acabou de dar tchau, tchau. É uma amizade formada agora e que não sei qual caminho vai seguir, porque as nossas vidas hoje, com a nossa idade, são muito mais complexas e não temos mais medo da diretora, né? Como é que é o nome da diretora? Marilze. Tadinha. De repente a Marilze podia ser uma mulher extremamente querida e tão cuidadora daquele grupo de atarantado que menos, ela... vai. Você vai ser expulso aqui na fala. Não, eu estou tentando... Eu vou ter que voltar pro roteiro, porque a Marilze não era legal. Deixa eu terminar. De repente... eu estou tentando fazer amizade com o vírus e com a Marilze. Eu estou tentando chamar a atenção de vocês que nós podemos ser amigos sim. Sabe por quê? Porque cada ser humano que passa na sua frente é alguém que tem uma casa, que tem amigos, que tem amor, que tem afeto, que tem família. E nós podemos sim, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, olharmos uns para os outros e dar o coração. Aliás, isso é amizade fraternal. Viu? Ele está falando de um conceito filosófico que Platão dizia assim, que é uma predisposição recíproca. Ele está disponível até para Marilze. Até para Marilze, claro. Senhor Nós somos seres amado. humanos, isso é uma característica plenamente humana. O fechamento, o cerramento num grupo fechado, isso é primitivo. Agora, a superconsciência faz a gente expandir para o mundo. Mas a amizade, ela também é feita de ciclos. Então, assim, hoje eu não tenho mais medo da Marilze. Ela já não faz mais parte da minha vida. Mas nós tínhamos, e o legal era lembrar justamente desse medo. Era do quanto aquele fichão negativo, aquela mãozinha para baixo, fazia a gente ter que enfrentar os pais, ficar de castigo, perder coisas, restrição de muitas outras coisas que a gente queria, porque isso faz parte do educar. Mas a amizade também faz com que a gente tenha cúmplices que ficavam de castigo junto. Assim, a Luísa, que está participando aqui, a Lúcia, elas entravam de castigo junto comigo. A minha mãe passava o telefone, ligava para a mãe de uma delas e falava assim, a Cláudia fez isso, e a tua filha, e a Luísa, e a Lúcia. E ficava todo mundo de castigo na mesma época. Mas faz parte. Segue a tua pauta aí, senão você vai brigar comigo, que eu vou comentar outras coisas. Não, ele vai ser do contra aqui comigo, mas assim, ó, amizade, vamos voltar pro lado romântico, você faz a trilhinha sonora, assim, e ó. E eu faço o lado pontual para quebrar o... Vai. Amizade é confiar no amor que o outro sente. Eu tô aqui com a Renata Carrossini, que é outra amiga do coração, do lado esquerdo do peito mesmo, e ela falou assim, que o amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. É verdade, não tem nada comparável a um amigo fiel que num momento de dificuldade tem o braço do outro, tem o coração do outro, tem a cabeça do outro para fazer com que a gente não perca forças. Isso é um tesouro da vida mesmo, assim como ela disse, é o grande trunfo da nossa existência, a gente não passar uma vida em vão. A gente ter alguém para compartilhar nossa história, para fazer com que a nossa trajetória seja vivida com mais base. Não é, eles são a família que a gente escolhe pela identificação de coração. Então, se a tecnologia, que é o que a gente começou a falar no primeiro bloco, eu falei que no próximo a gente ia puxar, ela trouxe um pouco de anestesia para as relações, ela também facilita esses encontros, ela facilita grupos, ela ajuda nas interações. Claro, uma coisa não substitui a outra. O encontro presencial sempre vai ser melhor do que o encontro da tecnologia, mas que vai ser muito divertido poder ter momentos com várias pessoas junto interagindo em salas de bate-papo, ou a gente está até prevendo que tenha show durante a nossa live, só que eu não vou contar quem, entendeu? Porque senão, né, o pessoal já fica aí sabendo. Depois eu até posso contar para o pessoal aqui da rádio. Mas a gente vai ampliando as nossas visões, a gente vai conhecendo outras pessoas através das redes sociais também. Ou seja, tudo aquilo que pode ser favorável para o nosso entendimento de vida, para a nossa sensação de apoio, porque o ser humano, por ser um ser relacional, ele muitas vezes precisa do apoio de outra pessoa para poder se sentir mais forte naquilo que ele tem como verdade, como convicção, como proposta de vida. Então, quando ele tem alguém que está pensando junto com ele, ele se sente um pouco mais forte. E se tem alguém que está pensando o contrário, paciência, a gente acaba aprendendo com
com outra visão. Faz parte de uma lapidação da nossa história. A gente vem sozinho para o mundo e a gente vai embora sozinho, mas a nossa jornada precisa ser acompanhada. As redes sociais não apenas mantêm a amizade e permitem que amizades antigas estejam ali ainda presentes, como elas permitem fazer novas amizades. Redes sociais, muitas pessoas criticam, às vezes porque não conseguem olhar a fundo o que está acontecendo ali. Eu uma vez publiquei e fiz uma comparação. Imagine você chegando num baile onde tem dezenas de mesas e você está descendo uma escada olhando para todas aquelas mesas já cheia de pessoas conversando, e você tem a oportunidade de passar por cada uma dessas mesas, ouvir o que estão conversando, dar pitaco na conversa, receber feedback do teu pitaco e conversar alegremente durante toda a festa com todos. Hoje você não consegue isso num baile, inclusive os bailes hoje enchem tanto que você mal consegue sair da tua própria mesa. Isto é, então a rede social nada mais é do que isso. Agora você tem que saber se comportar, como tem que saber se comportar num baile ao vivo. Você tem que saber o que conversar, como responder. Você se afasta das mesas que não te agradam. Então cada conversa que está sendo postada no Face é uma mesa num grande baile, aproveita o baile. Agora o que também é errado? Você se viciar e querer ficar no baile o dia inteiro. Então, esses padrões, protocolos de relacionamento são desenvolvimentos, claro, ainda é muita novidade, muito curioso, então às vezes a gente fica muito lá dentro, até por uma carência. Mas está justamente ali para resolver carência. As pessoas esquecem, tem gente que nem sabe mais o que é um telefone, para que serve, né? O telefone parece que só serve para usar o WhatsApp, mas muitas pessoas ficavam penduradas horas do telefone conversando com uma só pessoa. Eu ficava 3h30 com a Luísa. A Luísa está aqui assistindo. As mídias sociais permitem nós estarmos aqui conversando e vocês nos assistindo, nos vendo. Quer dizer, eu sou de uma época que eu fiz gestação de alto risco na Espanha, fiquei um bom tempo lá no hospital rezando para chegar uma carta. Quando chegava uma carta era uma alegria. Aí sentava para escrever a carta para responder. Isso foi em 1988, gente. Então veja tudo que evoluiu até agora. Agora você vai fazer uma festa, um baile entre amigos de uma maneira virtual, no meio de uma pandemia que em outra situação seria impossível. Exatamente. Então, assim, a rede social ela nos ajuda a ter essa interação e essa relação de identificação, mas a gente também tem que entender que aquilo ali é muito mais racionalizado do que emocional. Quando você encontra alguém que você já conhecia no mundo digital, é muito legal porque você traz aquela memória afetiva para a nossa vida de hoje. Mas quando você está conhecendo alguém, também tem muitos personagens, as pessoas estão mostrando o lado positivo delas. Ninguém mostra as sombras nas redes sociais. Então é muito corajoso quando alguém assume que precisa de algum tipo de ajuda para um grupo de amigos e esse grupo esquece que passou todo esse tempo e estende a mão. É muito bonito, porque tem uma admiração, carinho, respeito que atravessou a linha do tempo. E não importa mais pra gente, assim, não importa quem se tornou o quê, quem virou importante, quem é celebridade, quem tem mais status, não importa o sobrenome de ninguém, porque a gente ainda se trata por apelido. Amizade de verdade, de longa data, as pessoas elas acabam se comportando muitas vezes de um jeito até infantil quando se encontram, porque esse era o padrão de relação daquela época. Esse é um padrão gostoso, tanto que você falou aqui meninos e meninas, quer dizer, o próprio cérebro teu se projetou para aquela época. Agora eu acho importante também, antes da gente encerrar, comentar as defesas que a gente tem com as amizades que não são tão amizades assim. Os riscos que a gente corre quando um amigo traz drogas, porque ele está justamente querendo dar o apoio naquela droga que ele está usando, então ele quer que você use também. Quer dizer, os abusos, aquele aproveitador que está querendo por um interesse único, você tem que estar preparado para detectar tudo isso e se afastar. E não se tornar um codependente de um amigo que está mais sugando de você energias ruins. Isto não é amizade. Hoje o programa aqui é para falar sobre amizade e coisas boas, mas não esqueça de se proteger. Porque o amigo, ele não está na nossa vida para dizer só assim, é legal, tamo junto e tudo mais. Ele também tá para puxar a orelha, ele tá para advertência, ele tá para dizer assim, você pode fazer besteira, eu vou estar do teu lado, mas você está fazendo uma grande besteira. E quando um amigo diz isso pra gente, é um sinal de alerta muito grande, porque é alguém igual a gente. É diferente de pai e mãe, que muitas vezes vem na vertical, mas é um padrão horizontal em que alguém, assim como eu, está identificando algo que eu não consegui, então é um cérebro extra que está pensando de um jeito diferente. Por isso que a Renata Carrossini, a Luísa, a Lúcia,
Renata, algumas que estão aqui direto comigo na minha vida durante toda a nossa existência, elas já me puxaram a orelha, já levantaram o dedinho várias vezes. Isso foi muito positivo para mim. Então esse tema leve hoje é para trazer um fôlego para que você de repente procure um amigo, procure uma amiga da sua juventude, ligue, mande uma mensagem, mande uma cartinha. Eu sou da época ainda da cartinha escrita em papel de carta. Isso tudo traz muitas memórias gostosas e isso tudo faz com que a gente tenha uma válvula de escape dessa fase em que todo mundo se encontra ou só fica falando de problema e de coronavírus. Viva a vida. Aproveite. Viva o hoje. E aproveite que amigos são presentes de Deus. Presentes são do hoje. Traz do passado, mas são presentes. Tá bom? Amanhã a gente vai voltar e com outras histórias, outros programas muito bacanas que a gente tem por aí. Amanhã, especialmente, a gente vai falar sobre superação, sobre recomeço, sobre uma nova vida que a gente pode construir a partir de hoje com a experiência de toda uma vida. Não perca. A gente está aqui às 9 horas da manhã. Tchau.